Vocês estarem aqui assistindo essa discussão. Eu acho que, antes de entrar nesse aspecto, eu vou comentar uma coisa que o Rico destacou aqui. Eu, como talvez seja um dos mais antigos dessa sala, né, eu vi um momento em que a doxiciclina, na realidade a tetraciclina, né, o Tetrex, né, era utilizado no tratamento das ISTs. E, naquela época, não se precisava de nenhuma prescrição. As pessoas iam à farmácia e falavam, estou pingando. E o próprio balconista, na época era farmacêutico ainda, né, ainda tínhamos farmacêutico nas farmácias, eles dispensavam a tetraciclina. A diferença é que o Tetrex, a tetraciclina pura, você tomava de 4 comprimidos ao dia, um comprimido de 6 em 6 horas. Depois, com a doxiciclina, que surgiu lá atrás para a prevenção de meningite meningocócica, né, se utilizava 2 comprimidos. Né? Isso mudou um pouquinho a história. Portanto, a tetraciclina é uma medicação muito antiga, não é de hoje. Né? O emprego é que se fez. O que a gente observou, e é óbvio que apenas uma observação, não tinha nenhuma comprovação que eu lembre científica, era que as STs ficaram, eu não diria que resistentes, porque não teve teste, mas tolerantes, e se deixou de utilizar a tetraciclina como terapia, né? Aquela época, nós estamos falando lá dos anos 60, 70. Bom, então, só para aproveitar e fazer esse comentário, mas o que não invalida em nada, né? Porque a doxipep é uma questão que tem que ser implementada assim, eu sou defensor, né? O que a gente não pode é se iludir que vai mudar o mundo, ele vai melhorar algumas condições, né? Mas não vai ser, né? Porque, da mesma forma que a PrEP, quando foi implementada, eu lembro dessa mesa, acho que até participei, a gente não imaginava que ia aumentar o número de STs, e aumentou, quer dizer, eu até comentei sobre isso, aumentou 41%, eu lembro disso, eram os dados que a gente tinha. Mas ninguém vai falar mal, ninguém vai falar contra a PrEP, porque funciona, não é? A gente tem que entender o que é possível, só não pode achar que está tudo resolvido, né? E a gente tem que entrar nos caminhos da mesma forma que a doxipep. A doxipep vai funcionar, eu tenho certeza, e para grupos específicos, né, Rico, vai funcionar muito bem. Né? Claro, ninguém é todo mundo que vai tomar, é só algumas pessoas que têm essa exposição aumentada. Bom, desculpa ter feito esse desabafo aqui, mas eu vou começar por uma história. A sífilis é uma doença secular. Eu já vou dizer daqui a pouco que é milenar, e vou mostrar por quê. Mas essa era a vergonha americana. Todo mundo já ouviu falar desse estudo de Tsukigi, né, que era um acompanhamento, eles pegavam uma cidade do Alabama e acompanharam pessoas com sífilis, negros com sífilis, durante décadas, sem tratamento. Isso começou nos anos 30, no começo dos anos 30, em 32, e depois disso, nós tínhamos penicilina, e essas pessoas não foram tratadas. Muitas morreram em decorrência da sífilis. Isso aconteceu de tal forma que, quando se deu destaque para essa pesquisa, isso era uma pesquisa clínica recomendada, autorizada pelas autoridades de saúde americanas, não é? Nós vimos em 72, quando o Congresso americano se deu conta disso, alguém fez a denúncia, né? O estudo foi interrompido. Né? E o Bill Clinton, ele pediu desculpa ao povo que fez esse estudo, né? Porque isso é uma barbaridade, que é uma das vergonhas norte-americanas na pesquisa clínica, né? E essas pessoas que foram acompanhadas nessa cidade do Alabama. Mas, em contraponto, eu vou falar da nossa vergonha. Né? O Rico mostrou esse slide, eu nem vou entrar nele, mas vou passar o seguinte, onde fica mais escancarada a nossa vergonha. E eu falo vergonha brasileira, mas é vergonha mundial, né? Nós estamos falando Brasil porque nós estamos aqui. E só para pontuar, é uma doença que não é difícil fazer diagnóstico, embora a gente vá comentar algumas coisas aqui. É uma doença, e barato, é uma doença que tem tratamento eficaz. Desde lá atrás, em 1943, quando se começou a utilizar penicilina no tratamento da sífilis, até hoje, décadas depois, não temos um caso de resistência à penicilina, resistência documentada, temos falhas terapêuticas. Não é? Então, aqui a gente vai ver, nós estamos falando de detecção de sífilis adquirida, né? Ou seja,
desde 2010 que se passou a fazer isso, a gente só vê a curva ascendente. E essa descendência que deu foi a pandemia, que ninguém notificou nada, né? Que foi em 2020. Mas depois, olha a curva subindo, todas as regiões do Brasil. Quer dizer, isso realmente é uma vergonha. E quando a gente fala da sífilis adquirida por idade, se vocês observarem, a curva que dá uma inflexão maior é a amarelinha. Quem é? 20 a 29 anos. São as pessoas que não usam preservativo, que não têm a preocupação com as ISTs em geral, e aí que a doença vai subindo, né? E fazendo essa inflexão maior. Em gestante é outra coisa. Como é que pode uma gestante que faz pré-natal, e a gente sabe que as realidades brasileiras são diferentes, mas se a gente pegar a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, quase todo mundo faz pré-natal, né? E por que a sífilis não é tratada? Por que não se faz diagnóstico? O diagnóstico é errado, as pessoas não pensam, né? E a gente vê que a curva está subindo. E agora, a parte pior, sífilis congênita, as pessoas que nascem sem ter nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, as crianças que nascem com sífilis congênita, as crianças são puncionadas na maternidade, o Orival comentou isso aqui no início, mostrando a mesma coisa, e eu não posso aceitar esse tipo de situação, né? Mortalidade infantil, como é que pode isso? Né? Como é que pode, no 2024, a gente ainda ter esses desastres em termos de saúde, né? E se a gente olhar com uma lupa, a gente vai ver que aqui nós temos na região sudeste uma redução da mortalidade infantil, mas é muito discreta perto do que a gente tem. Bom, agora, a sífilis sempre foi conhecida como a velha senhora, né? Toda uma velha senhora sífilis de décadas. E eu vou dizer que agora ela é a velhíssima senhora, porque foi descoberto lá em Santa Catarina, né? No estudo paleontológico, nos ossos descobertos aqui no Brasil, se identificou treponema, 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, essa publicação foi na Nature, agora de janeiro desse ano, né, mostrando realmente que essa senhorinha é muito velha. 2.000 anos, eu não sei se aquela época causava a doença, mas já existia o treponema nos ossos dessas pessoas que foram estudadas num sítio paleontológico em Santa Catarina. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do diagnóstico, né? O diagnóstico da sífilis, desde o pré-primário, a gente sabe como pensar na sífilis. Os famosos testes treponêmicos, não treponêmicos, é o que a gente usa, e não é tão difícil de se interpretar, basta se pensar, saber quando, e a gente pode discutir depois, se houver tempo aqui, né? A gente vê as curvas, que são clássicas da IgM, dos testes frequentes para sífilis, tanto treponêmico quanto não treponêmico, e a gente pode destacar alguns deles aqui, né? O RPR-VDRL, o FTABS, né? E os outros testes que são detectados. E cada vez mais se vê testes para sífilis, só que não muda a maneira de interpretar. Bom, mas também, como todo bom teste, tem os seus falsos positivos e falsos negativos, e aqui a gente tem uma relação enorme de dados, né, de falsos positivos e falsos negativos. E, portanto, a hora de interpretar, a gente tem que saber entender melhor esses testes para poder saber se isso é um falso positivo ou negativo, enfim, ou qualquer situação que seja. Bom, o primeiro estudo que eu vou comentar aqui, esse estudo de 2021, é um estudo na China, né, mostrando treponema na saliva, né, a identificação do treponema na saliva. Quanto isso impacta? Né? Essa é a grande pergunta. A questão é que eles colocam até a possibilidade da transmissão da sífilis, né, por troca de saliva. Imagina, beijar e adquirir sífilis, né? Então, obviamente, ninguém está afirmando isso, mas é uma possibilidade, uma vez que ele está lá, detectado através de técnicas de biologia molecular, né? Então, ele já aventa essa possibilidade da transmissão da sífilis do contato oral, sem precisar ter grandes... E aí ele vai mostrar, nesse mesmo estudo, né, as espécies do treponema que são encontrados nessa lesão e medindo a carga. Só para exemplificar, a gente vai ver aqui nesse gráfico, as características desses 234 pacientes que foram estudados, e o que a gente vê eu vou mostrar o slide seguinte, é quando a gente vê as concentrações, a sífilis secundária é onde a gente mais identifica esse treponema em saliva, né?
das positividades na sífilis secundária, né, muito menos na latente, muito menos na primária, na secundária é onde se identifica esse treponema. E aqui nessa próxima, então, fica claro, né? Então, aí está mostrando todos os casos, a sífilis primária e a secundária. Quando a gente observa a porcentagem da presença do treponema na saliva, a gente vê que, apesar de não ser grande, ela está presente ali 58%, saliva e plasma, saliva positiva, plasma negativo 29%, e vai por aí afora. O que a gente tem que destacar é que na sífilis secundária isso fica mais evidente, né? A outra questão aqui que está se discutindo, né, nesse estudo recém-publicado, agora esse ano, né, em junho, são a prevalência de preditores de treponema em secreção nasal, ele vai coletar a amostra de saliva e a amostra da lesão, quando eventualmente houver. 32 participantes eram do sexo masculino, com a idade média de 35 anos, 90% HIV positivos, e a positividade do PCR oral para o treponema pálido variou de acordo com o seu estágio, 16,7% no primário, 44% no secundário e 62% na sífilis latente. A carga do treponema foi maior na sífilis secundária do que nos outros modelos. E aqui, ficando de uma maneira mais clara, né, essa questão. Quando a gente compara sífilis primária, né, na lesão a positividade é muito maior, na sífilis secundária, na lesão na cavidade oral, na saliva é muito maior, e na latente praticamente somente a questão da saliva, porque não tem lesão. Bom, e aqui um novo método, aqui é para banco de sangue, uma nova metodologia descrita, com o que chamou a atenção foi a 97,3% de concordância na positividade, que talvez esse seja um teste, e foi feito para banco de sangue, né, para se detectar mais precocemente essa presença da sífilis. Eles são viáveis, mostrou que é um estudo viável, que ainda está sendo repetido, replicado, mas ainda na sua positividade. Isso é uma publicação recente. E um dos nossos grandes problemas, e antigos problemas, né, é a neurosífilis. Bom, vamos lá, o que nós sabemos disso, né? Os diagnósticos, esse é também um trabalho desenvolvido na China, né, onde eles estudaram um número grande de pacientes, 323 pacientes, e eles encontraram algumas situações que nós vamos comentar agora. Líquor. Né? Se tem um quadro clínico sugestivo de doença neurológica, você vai coletar o líquor, evidentemente. Se você tiver VDRL positivo no líquor, isso é um dado já sabido, é considerado neurosífilis, o tratamento de acordo com o que se conhece. E o problema está no presumível, né? Então ele fala qualquer estágio de sífilis com VDRL negativo no líquor, com alteração de células, né? A pleocitose celular, com proteína elevada, mais de 500 miligramas por litro, sinais clínicos ou sintomas consistentes com sífilis, e com base Então, essa é a parte simples, né? Quer dizer, VDRL negativo, mas eu tenho celularidade aumentada, eu tenho proteína aumentada, e eu tenho alterações clínicas compatíveis com isso, o diagnóstico também fica fácil. A questão maior é quando eu só tenho o teste positivo para teste treponêmico, que ele transita facilmente por ali. E aí se utilizou uma outra questão, que é o PCR. Então, se eu fizer um PCR no líquor e fizer os testes sorológicos, como é que eu vou entender isso daí? E aqui não se exclui, ninguém é melhor do que ninguém neste momento, nessa publicação que vocês estão vendo aí, né, publicado ano passado, né? Ele fala, os dois têm que ser feitos, os dois podem ajudar nessa questão, né? Quer dizer, tanto o PCR no líquor, quanto os testes treponêmicos e não treponêmicos feitos dessa forma. Então, isso chama atenção, né? Quer dizer, quando a gente imagina que se eu encontrar o PCR presente, eu concluo, sim, mas a positividade não é tão importante a ponto de fechar esse diagnóstico. E aí, quando a gente fala de pessoas soropositivas para HIV e coleta líquor, é uma coisa mais simples de se entender. Mas quando a gente tem uma sífilis latente na comunidade,
Vale a pena pensar em neurosífilis, porque ela é latente, eu não sei há quanto tempo ela está lá, né? Será que é importante a gente coletar um líquor nessa população soronegativa para HIV e que tem uma sífilis latente, né? Essa é uma questão a ser discutida. Eu tenho ainda 4 minutos para finalizar. O que mudou de terapêutica, né? Desde essa época, a gente vê que mudou muita coisa, né? Antes da penicilina, se utilizava substâncias mais variadas e o mercúrio era uma delas, com toda a toxicidade que se tinha. E aí, em 1943, quando surgiu o primeiro tratamento, essa publicação do Mahony, John Mahony, né, ele começou a tratar a sífilis com penicilina. Aí o que ele falou? Gente, acabou a sífilis no mundo, né? E nós estamos aqui discutindo, décadas depois, o mesmo problema vivido à época. E lembrando que não existe resistência à penicilina. E esse é o paradigma que a gente vive. Eu não tenho resistência à penicilina, e por que não funciona? E por que tanta sífilis, né? Essa é uma discussão que a gente precisa ter, e nada mais do que educar a população para isso. Não vou falar desse detalhe, mas até temos o nosso guia que orienta, e é mais ou menos com algumas discordâncias minhas aí, mas é o que se aceita e que está bem feito, condizente com todos os guias internacionais. Onde a gente tem a doxiciclina, olha só ela aí, doxiciclina como alternativa, e na época que faltou penicilina, né, nós vivemos aí alguns anos atrás, a ausência de penicilina no Brasil, a doxiciclina foi usada para neurosífilis, porque tem uma concentração razoável em líquido cefalorraquidiano. Tem uns relatos, eu não conheço nenhum estudo que seja comprobatório, mas com resultados bons, né? Portanto, a doxiciclina está aí, possibilidade de utilizar na sífilis, e na doxipep é a mesma coisa. Ceftriaxona, que a gente já usa, né? E aí tem toda a interpretação. O problema não é esse, o problema não é tratar, o problema é diagnosticar e ter certeza que aquilo está causando a doença. E aí, quando a gente fala em algum tempo atrás, né, eu lembro na época do HIV, naquela fase horrorosa, que as pessoas chegavam muito emagrecidas e tinham sífilis, e a gente não conseguia injetar penicilina nessas pessoas, porque não tinham como, e se não ia internar para fazer intravenoso, se tentou usar os macrolídeos e tetraciclina à época. O que aconteceu com o macrolídeo? Resistência, né? E as resistências claras, já com mutação de resistência ao treponema, ao uso prolongado. Quer dizer, o que vai acontecer quando se utilizar demais o antibiótico? Não sei, mas a gente não pode deixar de usar, porque eu tenho medo da resistência, né? Claro que pode mudar a microbiota, pode mudar uma série de coisas, mas a doença é que prevalece no tratamento. E eu vou comentar desse estudo agora publicado em 2024, que é a linezolida, como alternativa no tratamento da sífilis. O que mostrou? Não funciona, quer dizer, não é melhor que nada, quer dizer, continua sendo inferior, não tem inferioridade. Portanto, a linezolida pode ser até uma opção, mas não dá para substituir penicilina por linezolida. E apenas para chamar a atenção, eu estou terminando, né, estou em alguns segundos aqui para terminar, né, será que nós estamos aposentando a camisinha? Né? E essa é uma grande discussão, né? E onde estão esses preservativos, né? Ele, se for bem usado, né, a gente pode entender. Eu lembro desse congresso, alguns aqui talvez tiveram lá, tinha uma exposição de trajes femininos realizados, feitos com camisinha, né, com preservativo. Então, é para utilizar da forma correta. Então, e para terminar é isso, né? A gente não pode aceitar o que vem acontecendo em relação à sífilis no Brasil e no mundo, né? Nós precisamos parar e pensar e orientar, porque o diagnóstico não é só de infectologistas, nós somos uma minoria, nós somos 5 mil, 6 mil no Brasil inteiro, é nada, né? Nós temos que mostrar como se identifica, como se trata, como se deve fazer para todas as especialidades médicas, porque o ginecologista, o clínico, o pediatra e todas as nossas áreas de atuação têm que tratar e pensar na sífilis, porque senão ela está explodindo, como a gente viu nos dados aqui. Obrigado, pessoal.